continue. A gente lê aqui, né? Mocidade espírita, fonte viva, ajudando a cultivar o bem no coração do próximo. Que a gente possa realmente, né? Como pais, como evangelizadores, né? Incentivar os nossos jovens, quanto mais cedo tomar conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita, melhor vão saber conduzir a vida, né? Mas como o nosso rapaz, como é que é seu nome? João. O João já anunciou, né? A nossa reflexão se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Mais precisamente lá no item 20, que fala que a felicidade não é deste mundo. O título desse capítulo já nos leva, né? Já nos remete às bem-aventuranças, né? Onde Jesus traçou as rotas seguras para a nossa felicidade. Que, como dizia Gandhi, que se desaparecesse todas as obras sagradas da terra e restasse somente o Sermão do Monte, e Gandhi nem cristão era, né? E sobrasse somente o Sermão do Monte, nós já teríamos ali aonde pautar de maneira reta e idônea a nossa conduta. Tamanha a importância das bem-aventuranças que Cristo nos passou, né? Então são as rotas seguras para a nossa felicidade. E estudar essas bem-aventuranças à luz da doutrina espírita, né? Torna mais fácil a nossa compreensão, porque muitos ensinamentos que foram passados para a gente anteriormente, sem a chave, né, da doutrina espírita, ficaram muito sem entendimento, né? Então hoje nós estamos aqui para refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? E a doutrina espírita coloca para nós que a felicidade que todos nós tanto almejamos, né? Todos nós, né? Se a gente perguntar a cada um que estiver aqui o que você deseja, a gente quer ser feliz, né? Existem tantas músicas, eu quero mais é ser feliz, né? Aquela do Gonzaguinha, né? Que fala, você quer ser feliz, ver a vida à luz dos olhos de uma criança, né? A vida é bonita. Então, se a gente for buscar as músicas, tudo que falam de felicidade, a gente vai ver que nós queremos, todos nós, conquistar a felicidade. E essa felicidade que a doutrina nos coloca, ela é uma conquista que nós vamos conquistando com as nossas atitudes, né? Então, são aquisição de virtudes. Então, conforme a gente vai adquirindo essas virtudes, nós vamos nos aproximando da felicidade que nós tanto almejamos, né? Então, à medida que nós vamos buscando, né, nós vamos conquistando a felicidade. No livro Céu e Inferno, que também faz parte das obras da codificação, coloca lá para nós o seguinte: a felicidade está na razão do progresso. Então, conforme nós formos progredindo, nós vamos entendendo a verdadeira felicidade, porque às vezes a gente coloca a felicidade de uma maneira ainda equivocada, né? Então, como a gente já foi anunciado, que a nossa reflexão está lá no item 20, né, no capítulo 5, esse capítulo 5, apesar desse título, né, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo mais consolador do Evangelho. A gente vai chegar lá nesse capítulo, nós vamos entender sobre as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Nos traz um consolo tamanho, né? Apesar desse título, Bem-aventurados, parece um contrassenso, né? Felizes os que estão aflitos, né? É um contrassenso, parece, mas não é. É uma necessidade nossa para que a gente conquiste a felicidade, essas aflições que a gente passa aqui. E a gente pega lá nesse item 20, nesse capítulo 5, está lá assim para nós: a felicidade não é deste mundo, no item 20. E se inicia assim: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Madeleine, que é o espírito que passou para nós, né, nesse item 20, ele é um cardeal. Isso foi passado em Paris em 1863. E ele coloca:
não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente todos os homens na terra, em todas as posições sociais. Ninguém se acha feliz. E não importa qual é a posição. E muitas pessoas pensam que essa frase, a felicidade não é deste mundo, foi Jesus que falou. Mas na realidade isso já vinha sendo falado antes, diz que está lá no Velho Testamento, no livro Eclesiastes, né? Que é um ensinamento de Salomão. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, né? No capítulo 3. Mas essa frase, a felicidade não é deste mundo, não é atribuída a Jesus. Mas se a gente parar para pensar, né? O reino de Jesus, que é o reino de Deus que ele veio trazer para nós, é também uma conquista de felicidade, né? E Madeleine, nesse item, ele coloca para nós que isso já está há bastante tempo, que as pessoas já vêm falando que não são felizes, né? E que a felicidade não foi feita para mim. Quando a gente pega lá no Evangelho, nesse item, a gente lê o seguinte: nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para se obter a felicidade. Nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade. Várias vezes escutamos nas classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição em que se encontram. Nem mesmo a fortuna, nem mesmo o poder, nem mesmo a juventude são condições para a gente obter essa felicidade que a gente tanto quer obter essa felicidade. Então isso é uma queixa generalizada, né? Todo mundo reclama, né? Em qualquer posição que ela se encontre, desde aqueles que nada possuem de bens materiais até aqueles mais ricos. É o que está passando para nós aqui no Evangelho. Ninguém está satisfeito, né? Nem mesmo a fortuna, nem mesmo o poder, nem mesmo a juventude em flor, como coloca aqui no Evangelho, não são condições para a gente obter a felicidade, né? Não são condições essenciais para que a gente possa obter a felicidade. E Madeleine, nesse item, ele fala que nem a reunião dessas três condições, nem aquela pessoa que tem fortuna, que tem poder, que é jovem, não conquista a felicidade através dessas condições, né? Então a gente começa a analisar o que nós precisamos para obter realmente a felicidade. Nós começamos a olhar que os dissabores, né, os sofrimentos, as dores, né, que todo mundo passa, né, isso não é privilégio de um, né, é uma condição de todos, né, fazem parte da vida de todos os homens. Os dissabores, os sofrimentos, as tribulações, as dores, né, fazem parte das nossas vidas, de todos nós. E porque todos, de uma maneira, sofrem nesta vida terrena. Aí a gente começa a pensar, todo mundo sofre, todo mundo. Uns mais, outros menos, mas todo mundo sofre, né? Porque a felicidade plena, ela ainda não é para esse planeta Terra ainda. Ainda não é. Como Jesus falou, o meu reino ainda não é deste mundo. E essa felicidade, como a gente falou lá anteriormente, é aquisição de virtudes. Nós estamos aqui para adquirir essas virtudes, né? Então a felicidade plena nós não vamos conquistar aqui na Terra. Os espíritos superiores, né, eles nos esclarecem, eu acredito que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Que não é só o planeta Terra que é habitado. Existem aqueles mundos que nós já tivemos no mundo primitivo, estamos no mundo de prova e expiação, estamos caminhando para o mundo de regeneração e assim vamos até chegarmos nos mundos celestes,
aonde são as moradas dos espíritos puros. Os espíritos puros são plenamente felizes. Mas isso é uma conquista, né? E aqui, Madeleine, também nesse item 20 desse capítulo 5, ele fala assim: enganam-se aqueles que acreditam e tentam convencer os outros de que a terra é a única morada do homem. E que somente nela, numa única existência, é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Enganam-se aqueles que acreditam e ainda tentam convencer os outros de que a terra é a única morada do homem. E que somente na terra, numa única existência, é possível alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Por isso que a gente fala que a doutrina é consoladora, nos conforta, esclarece. A gente sabe que numa única existência, nós não vamos alcançar esse mais alto grau de felicidade. Primeiro que a gente começa a observar que sobre o tempo de vida de cada um. Tem criança que nasce e morre. Vive um pouquinho e morre. Outros vivem mais. Como que funciona isso? Né? Se é só aqui, numa única existência, só nesse planeta, nós vamos alcançar o mais alto grau de felicidade? A doutrina esclarece que não. Que nós vamos passando pelas existências, né, para que a gente vai adquirir essas virtudes para a gente alcançar essa felicidade, né? E os espíritos superiores já colocam para nós, eu achei essa frase muito interessante, que a nossa evolução já é uma felicidade. Só o fato da gente já estar evoluindo, porque nós já habitamos mundos inferiores, que é o mundo primitivo, né? Já alcançamos um certo grau e já estamos a caminho de uma posição melhor. Então, só a nossa evolução a gente já poderia colocar como se já estivéssemos alcançando essa felicidade, né? Porque tudo evolui no universo. Os seres, as pessoas, a Terra evolui, como a gente já falou anteriormente, tudo evolui. Então a Terra já está caminhando para um mundo melhor de regeneração. Por isso a gente escuta a maioria das pessoas comentarem que são as últimas oportunidades de alguns espíritos de habitar o planeta Terra. Porque para habitar esse mundo melhor, nós temos que ter condição, ter um certo grau de evolução. Então aqueles que ainda não alcançaram esse nível para o mundo de regeneração, não vai mais habitar o planeta Terra, porque tudo evolui. O planeta Terra está evoluindo. Então vai ser morada de espíritos que querem evoluir, né? Então aqueles que têm condições mais propensão para o bem. Esses espíritos que ainda se encontram equivocados, né? Eles vão permanecer num mundo de prova e expiação, que não vai ser mais o planeta Terra. Talvez um recém-saído lá do mundo primitivo, né? E como a gente tem informação, esses mundos de prova e expiação ainda precisando de uma evolução, então esses espíritos vão lá, além de ser progresso para eles, eles vão ajudar no progresso intelectual, porque aqui nós já estamos vivendo um nível melhor intelectualmente. Então vão ajudar no progresso desses mundos que estão evoluindo. Fala assim, a gente não retroagimos mesmo, nós ficamos estacionados. Mas esse é um momento de transição. Então, quem fica estacionado, ele vai ser recambiado para o mundo de prova e expiação, que não vai ser mais o planeta Terra, né? Então, é essa informação que a gente tem da espiritualidade. Então, a Terra já está caminhando para esse mundo de regeneração. A Terra já foi esse mundo primitivo, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, o mundo, intelectualmente e moralmente, o mundo que nos acolhe também evolui. Então, aqui a Terra vai ser morada de espíritos melhores. Espíritos que já estão alcançando esses ensinamentos, entendendo
que ele precisa crescer, se modificar, né, para acompanhar esse progresso. Lá no Evangelho, como nós já lemos, né, que diz que não é aqui na Terra que nós vamos alcançar toda essa evolução. Então é uma necessidade nossa passar pelas várias experiências reencarnatórias, né? E Madeleine diz que nesse mesmo item, que muito já se foi feito aqui na Terra, mas há muito ainda o que fazer aqui. Ainda precisamos crescer mais ainda, né? E que o Espiritismo, através dos seus ensinamentos, ele veio para acelerar, para apressar esse progresso. Nos esclarecer das nossas necessidades para que a gente acompanhe essa evolução, né? Então ele veio para acelerar o nosso progresso, principalmente o nosso progresso moral. Porque o intelectual, normalmente a gente já procura mais, não é? A gente procura mais a evolução do intelecto do que a da parte moral, né? Isso é natural nosso. E o Espiritismo veio para acelerar, principalmente o nosso progresso moral. E Madeleine também, nesse item, ele nos convida para a gente divulgar a doutrina espírita. Ele fala assim, que nós temos que divulgar os ensinamentos da doutrina espírita, porque com a vinda do Espiritismo já se iniciou a nossa regeneração. Com a vinda dos ensinamentos da doutrina espírita já se iniciou a nossa regeneração. E ele fala que os ensinamentos da doutrina é uma luz sagrada, que veio nos iluminar, né? E nós que já recebemos essa luz sagrada, fala que nós temos que ajudar a divulgar a doutrina espírita. Já pensou a gente sair daqui multiplicando todos os ensinamentos que a gente adquire aqui, né? Você multiplica, olha só quanta coisa a gente está divulgando. E isso é caridade, a divulgação da doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita, como nós falamos, ela é esclarecedora. Muitas pessoas, se a gente perguntar, talvez que não tenham conhecimento da doutrina, qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados, talvez não vá saber responder. E lá no Livro dos Espíritos dá a resposta para nós. Por que nós estamos aqui encarnados? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem: é uma imposição de Deus para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é sermos perfeitos. O objetivo de todo mundo é igual? É igual. Todos nós tivemos o mesmo início e vamos ter o mesmo final. O que nos faz diferente é na nossa trajetória, do nosso início para o nosso final, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, não tendendo nem para o bem, nem para o mal, e vamos ter o mesmo final. Agora, essa trajetória entre um e o outro é que vai as nossas diferenças, né? Da nossa individualidade, das nossas escolhas, né? Uns vão mais rápido, outros vão mais acelerado, como dizia Chico Xavier, uns vão de carroça, outros vão andando, outros vão de carro, outros vão de avião a jato. Isso é a escolha de cada um para chegar, para atingir essa perfeição. Então, como está nessa questão, fala que nós precisamos passar por todas as vicissitudes da existência corpórea. O nosso objetivo aqui, para a gente alcançar o nosso objetivo, nós precisamos passar por todas as vicissitudes, os nossos altos e baixos, podemos dizer assim, da existência corpórea, né? Então, numa existência só, não dá. Nós precisamos de muitas, né, reencarnações para a gente seguir. Esse livro aqui, Mereça Ser Feliz, psicografia do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dupré. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Kardec, vai lembrar agora da Hermance, né? Ela participando do início da codificação da doutrina espírita. E ela coloca aqui nesse livro para nós, que logo na introdução do livro,
ela coloca assim, a pérola de Deus. Aí ela começa a falar. Ela diz que a pérola é uma das mais belas joias que existe, né? Então ela diz que a pérola é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas, né? Então, conforme as ostras são agredidas por algum agente externo, elas liberam uma substância chamada nácar. Então, toda vez que ela é agredida por um agente externo, elas vão liberando essa substância chamada nácar. O objetivo dessa substância nácar é proteger, é envolver o elemento agressor e proteger as ostras. Então, o acúmulo dessas várias camadas de nácar é que se forma, depois de algum tempo, a pérola. Aí ela fala assim, ela compara a felicidade com a pérola que se forma dentro da ostra. Ela diz assim, todos esses embates que nascem na nossa vida são a transformação do reino dos nossos sentimentos. Ela diz, mesmo com os problemas, com as dificuldades, que é para a gente seguir, que é a formação da pérola dentro de nós. E ela fala, siga confiante nessa conquista. Fomos criados por Deus para sermos felizes. Fomos criados por Deus para sermos felizes na condição de ostras na terra. Porém, pérolas divinas na criação de Deus. Achei muito interessante ela colocar isso, mesmo que esses embates, né? É como se a gente estivesse sendo agredido pelas dificuldades, pelos problemas. Mas isso é para trabalhar os nossos sentimentos, para que a gente possa ser essa pérola de Deus. E Deus acredita nisso. E a conquista tem que ser nossa, o trabalho é nosso. Então, um dia nós vamos ser essas pérolas de Deus, né? Então, nós estamos aqui realmente agora num momento de quê? De lapidação, né? De depurador. Nós estamos nos depurando. Outro dia eu falei isso, as pessoas riram muito, mas eu acho que a gente tinha que andar com um crachazinho, né? Escrito, desculpe os transtornos, estamos em construção, né? Nós estamos nos construindo. A gente costuma escutar muito falar que nós somos espíritos imperfeitos. Eu acho que a gente está se construindo. Nós vamos ser perfeitos, né? Nós não nascemos perfeitos, mas vamos nos construindo. E tem os transtornos para a gente conquistar, né, essa perfeição. Então devíamos andar com esse crachazinho, né? E entender que essa felicidade completa que a gente tanto almeja, ela ainda não faz parte nesse momento da nossa vida. A felicidade plena ainda não faz parte, né? Por quê? Nós estamos ainda no mundo de quê? De provas e expiações. Então a gente vai passar por essas provas, nós vamos passar por essas expiações, né? E à medida do nosso comportamento, como a gente está entendendo essas provas, essas expiações, é que nós vamos crescer. Quando a gente se revolta com essas provas, com essas expiações, nós estamos atrasando o nosso progresso. Estamos atrasando a alcançar o nosso objetivo, que é sermos perfeitos, né? E às vezes quando a gente fala isso, muitas pessoas ficam desmotivadas, né? E não era para ficar desmotivada, era até para se motivar mais, né? Para buscar mais. Então nós temos que nos motivar para que a gente possa buscar. E isso a gente sabe que é necessário, que é muito trabalho, muito esforço. Porque não é simples mesmo, não. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec, reconhecendo as nossas imperfeições, né? Ele faz a seguinte pergunta: pode o homem, com os seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más tendências? E os Espíritos respondem a Kardec que sim. E com pequenos esforços nós podemos. Eles acham que é pequenos esforços, né, que já alcançaram, né? Sabe o que eles falam para nós? O que falta para a gente é vontade. O que falta
em vocês é vontade. Poucos dentre vós fazem esforços. Então eles falam que a gente pode conseguir e dá esse alerta de que nós não temos vontade, que nós não nos esforçamos. E se eles estão esclarecendo isso para nós, mostrando para nós que se a gente não se esforçar, se a gente não querer, nós vamos continuar naquilo que a gente não quer. Então é a necessidade da gente estar se vigiando o tempo todo, se olhando, né? Se nós já temos esse conhecimento, como diz Madeleine, essa luz sagrada, né, que é os ensinamentos da doutrina espírita, nós temos que aproveitar isso e botar em prática na nossa vida, né? Então, quando a gente olha essa questão 909, muitas pessoas se revoltam. Eu vou falar para vocês, até a minha irmã, ela está passando um momento difícil, ela fala, é fácil? Que fácil o que ela disse, né? A gente reconhece que não é fácil, mas nós precisamos lembrar do ensinamento de Jesus, né? Que ele fala, meu jugo é suave, é leve, né? Vem para mim, que sou manso, pacífico, humilde de coração, né? Então a gente tem que confiar em Jesus. A doutrina espírita coloca como modelo a ser seguido. Acho que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Kardec também pergunta isso. E lá eles colocam, diz que a menor resposta do Livro dos Espíritos, o modelo a ser seguido é Jesus. Então nós temos que nos mirar a Jesus, não as pessoas, porque todos nós estamos nesse barco de buscar, alcançar o nosso objetivo, que é ser perfeito. Então a gente não pode, às vezes a gente decepciona com alguém porque a gente botou ele num patamar acima. Então ele não é modelo nem guia a ser seguido. O modelo e guia a ser seguido, a orientação da doutrina espírita é Jesus. Então nós devemos nos mirar em Jesus. E o fardo com Jesus é leve, é suave, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então ele está falando que a gente também pode. Que Jesus, antes do planeta Terra existir, ele já existia. E ele também alcançou essa perfeição através das vivências. Nós não sabemos precisar quanto tempo, mas Jesus também passou por essas dificuldades, né? Não foi criado perfeito. Então a gente tem que nos mirarmos em Jesus, né? E a doutrina espírita, ela veio para iluminar as nossas consciências. Veio mostrar para nós que nós devemos destruir o materialismo. Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais. Eu costumo falar que eu sou só porta-voz, tá, gente? A gente ainda não consegue vivenciar isso não, mas nós temos que falar de um ideal que nós temos que alcançar. Nós temos que destruir o materialismo, porque nós não somos 100% matéria. Isso a gente já sabe dessa realidade, nós não somos 100% matéria. Nós precisamos trabalhar isso dentro da gente, né? E que aqui nós não vamos conquistar essa felicidade que a gente tanto quer, que essa felicidade é uma aquisição, né, de cada dia. A gente começa a observar as pessoas, a gente às vezes observa umas pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Aí observa outras pessoas que nem tanto dinheiro tem assim, mas têm saúde. Aí observa outra pessoa que tem aquela casa maravilhosa, mas a gente desconhece os tremendos conflitos familiares que tem dentro daquela família. E já outra não tem aquela moradia tão boa, mas tem uma família irmanada, unida, né? Então a gente vai observando, né? Porque é de cada um, essas vivências é de cada um usufrui da sua maneira. E a gente vai por aí compreendendo os valores, né, da vida, através das nossas observações. Os valores que nós estamos dando às coisas materiais, né? Como conforto, como riqueza, como beleza física, como poder, como status. Essa da beleza física, está fazendo um ano, eu conversando com uma moça numa sala de médico, aí ela começa a falar da cunhada dela, que a cunhada dela era bela, muito bela, e ela não queria perder essa beleza da juventude, como é colocado aqui.
Ela vivia fazendo plástica, já estava com uma certa idade, e a gente sabe que a beleza é efêmera, né? É passageira. E ela vivia fazendo plástica. Numa dessas plásticas, ela desencarna. E ficou por aí as coisas. Deixou uma encarnação pela conquista da beleza física. Então faz a gente pensar, né? Então a gente vê que conforto, riqueza, beleza física, poder, status, deveriam ter a sua importância diminuída. Que a gente não botasse isso como objetivo essencial da vida. E muitas das vezes isso acontece. Pessoas colocam isso como objetivos essenciais da vida. E isso às vezes traz muito o quê? Infelicidade. Porque a gente vai buscando só as coisas materiais. A gente conquista, não satisfaz, quer mais, e a gente vai só buscando aquilo que é material. São valores impermanentes, são valores fugazes, né? Que passam rápido. Para o espírito imortal que nós somos, isso não tem tanta importância. É até engraçado a gente estar falando isso aqui, né? Mas não tem muita importância para o espírito imortal que nós somos, né? Nós podemos ter as nossas conquistas materiais? Sim, podemos, sim. Porque o progresso faz parte. O progresso é uma lei de Deus, é uma lei divina. Mas a gente tem que buscar isso com ética, né? Não atropelando as coisas, né? Que às vezes quer porque quer e atropela tudo, né? Então, com um comportamento ético, com respeito ao próximo, a gente pode conquistar e devemos até conquistar as coisas materiais. Mas ela não pode estar acima da nossa conquista espiritual. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, no item 6, eles dizem para nós o seguinte, que Deus não condena as alegrias e os prazeres terrestres. Que nós devemos ser alegres. Devemos buscar os prazeres que a terra pode nos oferecer. A gente bota entre aspas. O que é condenável é a gente botar esses prazeres acima da aquisição dos bens materiais, dos bens espirituais. Botar as coisas materiais acima das coisas espirituais. Nós temos que buscar esse equilíbrio, né? Nós estamos aqui na terra, precisamos das coisas da terra, mas não pode ser só isso. E a gente faz parte do progresso buscar as coisas materiais, mas não só isso. É isso que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. Esse equilíbrio na nossa vida, né? A gente pega lá no Livro dos Espíritos, na questão 926, Kardec pergunta à espiritualidade: ao criar novas necessidades, a civilização não cria também novas aflições? A gente criar as nossas novas necessidades, a gente buscar necessidades para nós. Aí eles respondem: os males deste mundo ocorrem em razão das necessidades artificiais que os próprios homens criam para si mesmos. Necessidades artificiais que a gente cria para nós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitos aborrecimentos. Quando a gente vê uma pessoa que está melhor do que a gente, principalmente materialmente, né? Gente, que sorte dele, né? Mas a gente está com aquele olhar assim, como é que ele consegue, né? E para mim não é assim. E eles falam aqui, aquele que sabe limitar seus desejos e os ver sem inveja, aquele que está acima de si, poupa-se de muitos aborrecimentos nesta vida. Olha o que ele fala aqui. O mais rico dos homens é aquele que possui menos necessidade. A gente já consegue entender isso? O mais rico dos homens é aquele que possui menos necessidade. É para a gente pensar, são reflexões para nós. E eles continuam na resposta. Muitos invejam os prazeres daqueles
que parecem ser os felizes do mundo. Por acaso sabe o que lhe está reservado? Se eles desfrutam dos prazeres apenas para si, são egoístas e sofrerão as consequências. Esses ricos deveriam ser dignos de pena, ao invés de serem invejados. Algumas vezes, Deus permite que o homem mau prospere, mas a sua felicidade não deve ser invejada, porque ele pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, trata-se de uma prova que será levada em conta. Se suportar com coragem, lembre-se das palavras de Jesus. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Que é o título desse capítulo 5, né? Então, a gente sabe que a doutrina espírita coloca para nós que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, porque aguça em nós uns sentimentos de quê? De egoísmo, de se sentir melhor do que o outro, que são de egoísmo, de se sentir melhor, de orgulhoso, que são o quê? Como os Espíritos colocam para nós, as nossas chagas. São os entraves para a gente conquistar o nosso objetivo, que é sermos perfeitos. Isso tudo são impedimentos. Então a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis. A prova da pobreza, não que ela seja fácil, mas se a gente parar para observar, as pessoas que menos têm são as mais solidárias, porque elas sentem na pele, né, a necessidade. A gente que trabalha com evangelização está sempre buscando algo para acrescentar para as crianças. E eu busquei uma história que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Ela chama Gesto Magnânimo. É verídica, aconteceu em Belo Horizonte. Disse que jovens estavam fazendo a campanha do quilo. E a campanha do quilo é bater de casa em casa, né, pedir 1 quilo de alimento. Então esses jovens estavam fazendo isso. E um dos jovens bateu numa casa, que nessa casa podia se escutar o barulho do assoalho. Aquelas tábuas corridas, quando está sem móvel, a gente escuta o barulho do assoalho, né? Então disse que o jovem já ficou preocupado só de escutar esse barulho. Na hora que abrem a porta, é um senhor, já de meia idade, e vem aquele monte de criança. E ele tem vergonha de pedir o quilo de alimento. Aí o senhor pergunta o que ele deseja, e ele fala assim, não precisa se preocupar não, a gente estava fazendo a campanha do quilo, mas o senhor não precisa se preocupar não, que fica para uma outra oportunidade. Aí ele falou assim, não, é a campanha do quilo para ajudar outras pessoas? É, mas o senhor não preocupa não, ele está vendo ali a necessidade daquele senhor. Ele falou, não, eu estou 3 meses desempregado, mas hoje eu consegui, me doar uma saca de arroz. E foi lá, não, o rapaz quase que implorando para que ele não desse esse arroz. Ele foi lá dentro e pegou a saca de arroz e pegou uma vazia, dividiu aquela saca de arroz e entregou. Ele falou que ele não queria pegar, mas ele também ficou sem graça de não pegar e saiu. E passou, e aquilo atormentando ele. Quando eles se reuniram no final da campanha, ele contou o que havia se passado. E foi unânime na reunião deles que todos aqueles alimentos que ele tinha arrecadado ia dar para aquele senhor que teve esse gesto magnânimo. Então a gente começa a observar, né? Olha, eu acho isso maravilhoso. Esse senhor que dividiu um pouco dele, lembra lá do óbolo da viúva que Jesus falou, quem que doou mais, né? Foi aquela que deu aquela moedinha, que tirou da sua necessidade, né? Então a gente começa a olhar a prova da riqueza, da pobreza, ela torna a pessoa mais solidária, porque ela sente na pele, ela consegue enxergar os problemas. Já a prova da riqueza, gente, é a prova mais difícil. E é onde são mais invejados. É a prova mais difícil. Então a gente tem que ter esse olhar. A doutrina coloca para nós esse olhar em cima das situações, né? Então é isso que a doutrina veio nos esclarecer, nos informar, né? Nos ajudar para que a gente consiga
nos transformar. E quando a gente se transforma, a gente se liberta, né? E Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas questões estão na 4ª parte do Livro dos Espíritos, que fala para nós sobre as esperanças e as consolações, né? Nós temos aqui esperança e consolação para todas as situações da nossa vida. Na questão 927, Kardec fala o seguinte: o homem pode ser feliz sem o supérfluo. Ele pode ser feliz sem o supérfluo, mas não pode ser feliz sem o necessário. O homem não pode ser feliz sem o necessário. Aí Kardec faz a seguinte pergunta: não será verdadeira a infelicidade daqueles que não têm o necessário? Não será verdadeira essa infelicidade? E os Espíritos respondem a Kardec que o homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Então ele é realmente infeliz. Aquele que não tem o necessário, que falta para a sua vida e para a saúde do seu corpo, ele é realmente infeliz. Mas eles respondem mais. Pode acontecer que essa privação seja culpa sua. Então, deve-se queixar apenas de si mesmo. Né? Quando a gente olha nesse capítulo 5, também fala isso, das causas anteriores das nossas aflições. Né? Às vezes a gente não encontra aqui uma pessoa tão boa, né? Tão boazinha, mas sofre tanto. A gente não conhece, a gente desconhece o histórico daquela pessoa. Então, se ele está sofrendo isso, ele tem que queixar apenas de si mesmo. Agora, se a culpa pela sua infelicidade, de lhe faltar o necessário, for ocasionada por outros, a responsabilidade recairá sobre aqueles que tiveram causado essa infelicidade no irmão, para lhe fazer faltar o necessário. Então a gente começa a olhar como nós estamos agindo. Nós estamos prejudicando os outros, né? Aquelas pessoas às vezes que querem conseguir bem materiais à custa de qualquer coisa, que vendem as casas tampando os buracos aonde tem os defeitos, né? Não mostram a realidade da casa, que tem um buraco aqui, outro aqui. Isso está causando prejuízo para outra pessoa, né? Nós temos que ser honestos, né? É isso que os Espíritos colocam para nós, a honestidade na nossa vida, na nossa conduta, né? Então, a doutrina espírita, como a doutrina consoladora, que consegue falar para nós que o mais rico dos homens é aquele que possui menos necessidade. Faz a gente pensar, não vamos levar essas reflexões para a gente pensar que a gente, pensar na vida, que a vida é uma equação de equilíbrio e sabedoria. E a doutrina colabora com isso nas nossas reflexões, né? Sabedoria da gente já se reconhecer como um ser, como um espírito imortal. Que estamos aqui temporariamente, né? Estamos aqui vivendo as nossas inúmeras experiências reencarnatórias. Inúmeras, não é só uma. Que nós já conseguimos discernir que as nossas conquistas, os nossos objetivos devem ser colocados acima das vitórias materiais. Porque às vezes o homem vitorioso não é aquele que tem todos os bens materiais. Olha, outro olhar que a doutrina coloca para nós, né? Que dinheiro, fama, poder, status, eles podem ser muito bons como recurso. Fama, poder, dinheiro, status são muito bons como recurso, que eles não devem ser objetivos de vida. Fiquei pensando, quem que eu poderia buscar como exemplo rico, que usou os recursos para beneficiar todos? Busquei. Sabe o nome que veio? Hermínio Moraes. Quem conhece, do grupo Votorantim. Busquem a biografia desse homem. Ele já desencarnou. Mas tanta coisa que esse homem, ele não era só rico não, tá gente? Ele era bilionário. Ele deu entrevista, Marília Gabriela, Jô Soares, em vários. E a simplicidade desse homem. Ele construiu aquele hospital Beneficência Portuguesa.
E ele queria criar mais empregos para dar dignidade às pessoas. E ele tinha recursos para isso. E quando eu estava conversando, até com meu primo falando sobre Hermínio, eu falei, gente, eu busquei esse homem, que homem, eu nem sabia de tanta coisa boa desse homem. Ele virou e falou assim, você não sabe que foi ele que ajudou a minha irmã? Eu falei, como assim? A minha prima tinha sofrido um acidente de moto. Ela bateu com o rosto, a vista dela saiu para fora. Ela ficou um bom tempo assim, horrível, com aquela vista assim. E uma médica lá em Valença falou que ela ia procurar lá o hospital em São Paulo, que lá poderia, então ela foi buscar esse recurso, mas ela não tinha recurso financeiro. Chegando lá, o que tinham prometido para ela não era uma verdade. Ela já estava arrumando a malinha dela para voltar. E Hermínio estava no hospital naquele momento. Ela foi merecedora disso, né? E ficou ciente do que estava acontecendo. Ele falou que ela não ia sair de lá sem fazer a cirurgia. Não gastou um tostão. Esse homem custeou toda a cirurgia dela, que não foi pouca coisa. Então é saber usar os recursos. Hoje ela está viva. O meu primo também está aí, que contou essa história. A gente vê que é a pessoa que utiliza os seus recursos para o bem da coletividade, para o bem comum. Então a prova da riqueza para ele, com certeza ele já desencarnou, ele passou e passou com nota 100. Né? Então a gente tem que se mirar nessas pessoas, né? Porque o sucesso, ele vem como uma conquista, mas a nossa consciência tem que estar tranquila. Nós precisamos ter a nossa consciência tranquila. Nós precisamos proporcionar o bem-estar coletivo. Não importa a nossa condição, ele tinha condições para isso. Mas dentro do nosso círculo, a gente pode proporcionar o bem a todos que estão convivendo conosco, né? Não podemos suprir todas as necessidades, mas alguma coisa, com certeza, até uma palavra a gente consegue, né? A gente, às vezes, tem um nosso foco meio distorcido sobre pessoas de sucesso, né? Quando a gente vê um profissional, às vezes, mesmo sem dinheiro, mas aquele profissional que trata os outros com delicadeza, com honestidade para aquele que procura o seu trabalho, né? Não está vendo que é um fio que está desligado ali, aí ele finge que fez alguma coisa e cobra tanto por aquele fio, que era simplesmente só ligar. Recentemente aconteceu um caso desse, e a pessoa realmente falou, não, é só isso aqui, e não cobrou nada. E o outro já tinha falado num valor altíssimo. Então essas pessoas que tratam com delicadeza, com honestidade, com qualidade profissional, são pessoas de sucesso. E às vezes a gente não acha que é pessoas de sucesso, são pessoas de sucesso. Às vezes a gente também confunde os nossos homens públicos, nossos políticos, né? Tem aqueles que não se corrompem, né? Existe aqueles que não se corrompem, apesar de tudo facilitar para essa corrupção, né? Ele ainda procura utilizar a sua posição para o bem da coletividade, para não usando só os recursos para o seu próprio bolso, como a gente tem visto muito isso, né? Mas ainda tem esses políticos. E esse político não consegue ser reeleito, porque ele não entrou no tal esquema. Aí a gente acha que ele não é uma pessoa de sucesso. Nós estamos com o nosso foco desfocado, né? Então a gente precisa focar mais no que é uma pessoa de sucesso, né? Existem vários exemplos de pessoas de sucesso, que às vezes passam despercebidos por nós, porque esse nosso foco está desfocado dos verdadeiros objetivos da vida. Nós temos que focar mais nisso, né? Graças a Deus, a honestidade já está ganhando um lugar mais privilegiado do que a esperteza. A gente tem observado isso. Os mais novos talvez não lembram disso. Quem lembra da lei de Gerson? Que ele levava vantagem em tudo, certo? Não era assim? Isso era esperteza, não importa se estava prejudicando ou não.
e isso já está saindo de moda. Então nós já estamos, graças a Deus, botando as coisas nos seus devidos lugares, né? Então a honestidade já está ganhando uma posição melhor do que a esperteza. A caridade saiu da simples condição de esmola para entrar na solidariedade, né? Quantas pessoas que a gente fica sabendo que ajudam os outros, às vezes a gente nem imagina, aquela fulana lá ajuda não sei quem, já saiu da condição de esmola. Por quê? Porque ela quer ajudar aquela família que tem um jovem, né? Aquele jovem que quer se formar. Eu conheço uma pessoa que ajuda uma família para que o jovem possa estudar. Então a gente tem que olhar, um outro olhar, essa posição de sucesso, de pessoas de sucesso. É um outro olhar, né? O egoísmo, a vaidade, a nossa arrogância. Quando a gente começa a entender esses ensinamentos, nós temos isso tudo. A gente já começa a se vigiar mais. Epa, eu estou agindo com arrogância, né? Então a gente já começa a se vigiar mais, né? A olhar para as nossas atitudes. Então, graças a Deus, a doutrina faz isso com a gente, faz a gente ter um outro olhar, né? E assim a gente vai vendo os valores, né, que a gente vai levando para a nossa vida, para a busca da nossa verdadeira felicidade. Que nós vamos nos tornando merecedores. Eu trouxe 2 textos aqui, tem como a gente dividir aí para a turma? Para a gente refletir? Vou botar para os jovens, cada um de um lado, que aí agiliza. Tá todo mundo? Dá, acho que dá, não sei, né? Se não der, a gente pratica a solidariedade dividindo aí o texto. Se não der, a gente começa a dividir. Nós vamos iniciar pelo texto que tem uma fórmula matemática. Nós encontramos aí F é igual a PN mais CT mais FF. Nós vamos iniciar por esse. É uma fórmula matemática. Essa fórmula matemática ela pode ser considerada até como um perfeito roteiro de vida. Deu para... Que bom. Estava passando aqui. Então, essa fórmula ela pode ser considerada até como um roteiro perfeito de vida. Que tal, pois, visualizarmos bem a fórmula acima e talvez até decorarmos para o nosso uso diário. Talvez seja útil mesmo colar um pequeno papel na porta da geladeira, no volante do carro, no espelho do banheiro, para pensar mais sobre ela e utilizarmos como roteiro de vida. É simples, gente, mas é genial. A gente coloca assim, nas coisas que a gente mexe mais no dia a dia, na porta da geladeira, né, no espelho, que é para a gente estar sempre lembrando desse roteiro. O F nós podemos identificar como felicidade. Ora, todos querem a felicidade, seja na forma de paz interior, seja na forma de ausência de preocupações ou mesmo realização pessoal, em qualquer área. Consideramos, no entanto, que é impossível a felicidade total sobre um planeta ainda tão cheio de dificuldades. No entanto, é possível sim uma felicidade relativa que nos permite viver com alegria, pois é a construção diária da felicidade, ainda que relativa e possível nesse mundo, que é igual a PN, a CT mais FF, onde PN quer dizer a posse do necessário. A posse do necessário livra-nos das tolas ansiedades, das ambições, torturas tais como inveja, ciúme, e permite-nos viver com uma relativa tranquilidade.
Considere-se a grande quantidade de pessoas que não possuem nem o necessário. E muitas vezes ficamos nos debatendo com coisas que extrapolam o necessário, tornam-se supérfluas e motivo de preocupações e de até enfermidades, né? O segundo item, que é CT, significa consciência tranquila. Aqui o leitor pode concluir por si mesmo: quem tem a consciência tranquila vive feliz, dorme sem pesar-lhe a consciência e desfruta dessa felicidade possível que nós podemos ter aqui. Ela significa não causar prejuízos ou dores a quem quer que seja. E o terceiro item da fórmula, que é o FF, quer dizer para nós que é a fé no futuro. Sim, fé no futuro. Quem tem fé sabe que as situações, as circunstâncias contraditórias, tumultuadas, aparentemente injustas. Vou parar aqui porque tem uma frase que eu acho muito interessante, que no mundo há muita injustiça, mas que ninguém é injustiçado, que a gente não sofre o que a gente não tem que sofrer. Tudo que a gente passa é porque a gente tem que passar. E aqui coloca para nós, aparentemente injusta. Quando a gente olha, a gente acha que são injustas. São aparentemente injustas, que causam sofrimentos e grandes aflições. São todas transitórias, gente. Vai passar. Tudo vai passar. Apegando-se à realidade de um futuro concreto para todos e feliz, desde que nós tenhamos a nossa consciência tranquila e não nos desgastemos tanto com a posse dos bens que extrapolam o necessário. Quantas pessoas às vezes trabalham tanto, né, sacrificando várias coisas para obter as coisas materiais, extrapolando o necessário. Estaremos usando a fé no futuro, que está sendo construída com um comportamento reto e idôneo do nosso presente, né? Como nós falamos, o Espiritismo abre aquela janelinha lá para o passado e para o futuro, né? Então, o nosso histórico que nós trouxemos de lá, nós estamos tendo a consequência hoje, e hoje nós estamos construindo lá para o nosso futuro, né? Então, nós precisamos prestar atenção nisso. O nosso comportamento reto e idôneo de hoje, como ponto de apoio para superar os desafios que a vida apresenta. Considere-se que o apego aos bens materiais é elemento determinante de grandes torturas do futuro. Por isso, nota-se que as três situações estão inteiramente ligadas entre si. A consciência reta, honesta, impede que a gente prejudique terceiros, para que a conquista desses bens transitórios, embora não estejamos proibidos de adquirir os bens materiais, como a gente falou anteriormente. Deus não condena as alegrias e os prazeres terrestres, né? A gente não pode colocar essas coisas acima das coisas espirituais, porque a nossa realidade é a realidade espiritual. Portanto, somemos essas três condições: a posse do necessário, que é o desprendimento, a nossa consciência tranquila, que é para a gente não causar prejuízo em ninguém, nem a si mesmo, nem a terceiros, e fé no futuro. É calma, prudência, tolerância, confiança na vida, determinação dos objetivos. Concluiremos que elas reúnem as condições da felicidade relativa que se pode alcançar nessa vida, nesse mundo de prova e expiação. E passamos a entender que nós mesmos podemos construir a nossa felicidade. E tudo isso, meus irmãos, se encontram lá no Livro dos Espíritos, na questão 922 do Livro dos Espíritos, né? É sempre genial, né? A doutrina espírita é sempre genial. Está lá na questão 922, Kardec perguntando: a felicidade na Terra é relativa à posição que cada um ocupa. Aquilo que faz a felicidade de um pode ser a infelicidade do outro. Existe uma parcela de felicidade que possa ser comum a todos os homens? Existe alguma coisa? Eu vou falar uma coisa bem banal aqui da Terra. Quando o Vasco ganha, eu fico feliz. Quando o Flamengo ganha, tem outros que ficam felizes, né? Azar dele. Então é isso.
É isso que a doutrina, o Kardec colocou para nós. O que pode ser felicidade para um, pode ser infelicidade para outro. E sabe o que os espíritos responderam? O que é comum para se fazer felicidade para todos? A felicidade para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Que é essa fórmula que a gente falou que a gente tem que estar prestando atenção nela. Felicidade é igual posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. A gente pode decorar isso, colocar no espelho do nosso banheiro, no volante do nosso carro, na porta da nossa geladeira, né? Para a gente estar sempre lembrando disso. A gente precisa de lembrete. Sempre nós precisamos de lembrete. E quando a gente vira a nossa folhinha, nós vamos ver a respeito da felicidade. A busca da felicidade é um desejo inato em todos nós, em todo indivíduo. Todos desejam ser felizes. Essa preocupação é tão grande que se tornou, ironicamente, muitas vezes, motivo de infelicidade, de desarmonia. A sociedade exige que o ser humano seja 100% feliz. E para isso lhe impele coisas. A gente lembra, compre batom, né? Compre batom. Se não comprar batom, você não vai ser feliz, né? Então a gente começa a ver como que as coisas vão impondo as coisas para nós, né? Então as sensações de quando não conquistadas, né, proporcionam, quando conquistado tudo isso, proporciona uma pretensa felicidade, quer dizer, uma falsa felicidade. E se alguém demonstrar momentos de angústia, melancolias, tristeza, nós não passamos por tudo isso, isso não faz parte de todo ser humano, como Madeleine falou lá para nós, no início desse item 20, que o sofrimento, as dores, faz parte da nossa vida aqui. Então, quando nós estamos nesses momentos de angústia, de melancolia ou de tristeza, logo a sociedade classifica como se fosse um doente, imputando a necessidade de tratamento médico-farmacológico, quer dizer, vai em busca das pílulas da felicidade, né? E a felicidade é, antes de tudo, uma opção de vida. Qualquer um, olha só que interessante, qualquer um pode ser infeliz. Porque ser infeliz é muito fácil. É fácil ser infeliz. O bacana é ser feliz. E a questão 909, o que diz para nós? É preciso esforço, é preciso vontade para a gente conquistar, para a gente vencer as nossas mazelas, né? Então, aqui diz para nós, qualquer um pode ser infeliz, é mais fácil. Não exige nem coragem, nem esforço para ser infeliz. A verdadeira conquista está na luta para ser feliz. Alguns presumem que a felicidade é um sentimento resultante das coisas boas, que simplesmente acontecem, sobre as quais se tem pouco ou nenhum controle. Na verdade, praticamente não há correlação entre as circunstâncias da vida e a felicidade das pessoas. Isso é muito fácil de se comprovar. Há pessoas que têm uma vida relativamente fácil e são infelizes. Outras, apesar de terem sofrido muito, eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém assim, apesar de ter sofrido muito, continuam de um modo geral felizes. Para alcançar uma vida mais feliz, é necessário a gente tomar algumas atitudes. E aqui dá umas dicas para nós. Evitar se comparar com os outros. A gente às vezes se compara com o outro, né? É comum achar que o outro é mais feliz. A gente lembra que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então é comum a gente achar que o outro é mais feliz, sem saber o que se passa no seu íntimo. Quais são os seus conflitos? Se realmente ele é um ser mais feliz. Se realmente ele é um ser mais feliz, é porque já executou uma caminhada que pode ser trilhada. Nós já falamos que nós tivemos o mesmo início, o mesmo final, e a trajetória é a nossa individualidade. Às vezes essa criatura já trilhou o caminho, andou no caminho correto, ele já alcançou realmente a felicidade, porque a felicidade é uma conquista. Então, se a pessoa é realmente feliz, é porque já executou uma caminhada que pode ser trilhada por todos nós. O segundo conselho, não idealizar uma vida perfeita. A gente fica assim, essa ideia da felicidade só vai chegar quando a gente conquistar o nosso emprego, quando a gente casar, quando chegar aos filhos, com a estabilidade financeira. A gente fica sempre botando condições, né?
Isso é uma ideia equivocada. Quase nunca essas situações corresponderão ao ideal desejado. Todos possuem imperfeições. Vamos lembrar do nosso crachazinho? Desculpe o transtorno, estamos em construção. Todos nós possuímos imperfeições que devem ser aceitas e respeitadas. Às vezes a gente exige do outro uma perfeição que nem a gente tem essa perfeição, né? Então as imperfeições devem ser aceitas e respeitadas, não devendo as dificuldades serem obstáculos para a alegria de viver. É importante desfazer-se da imagem de perfeição para si e os outros, né? Quem que é o nosso exemplo a ser seguido mesmo? Questão 625, né? Terceiro, não se preocupar tanto com o que falta, mas comemorar o que já se conquistou. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que falta pra gente, né? Mas a gente tem que comemorar o que a gente já conquistou. Escolher sempre o lado positivo em qualquer situação. Esse copo tá meio cheio ou tá meio vazio, né? O negativo vai falar, tá meio vazio, né? Mas a gente tem que ter o olhar positivo, ele tá meio cheio, já conquistamos, né? Sempre ver o lado positivo de qualquer situação. É uma decisão que, como a felicidade, cabe exclusivamente a cada um de nós. Por isso que a gente fala que esse progresso é individual, são as nossas escolhas. Esse quarto também é muito interessante, sentir gratidão. Agradecer por tudo. Todas as pessoas felizes, elas são gratas. Não é a felicidade que leva à reclamação. Olha só, mas é a reclamação que leva à felicidade. Não é a infelicidade que leva à reclamação, mas a reclamação que vai nos levar à infelicidade. O quinto, crer na transcendência da vida. A existência tem um sentido muito maior do que simplesmente sofrer, trabalhar, buscar prazeres e morrer. Nas múltiplas encarnações do espírito, o único e definitivo objetivo é a felicidade, que será conquistada pela evolução intelecto e moral do indivíduo. As dores, os sofrimentos são percalços do caminho, devido ao mau uso do livre-arbítrio, que surge para corrigir o rumo de uma jornada equivocada. Vamos lembrar de Hermance, né? Nós somos pérolas, na condição de ostra na terra hoje, mas somos pérolas da criação divina. O sexto, gente, para ser feliz, não são necessários conhecimentos profundos, né? Porque às vezes a gente pensa que é ou místico, ou ter privilégio com Deus, né? Deus não dá privilégio para ninguém. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, né? E aqui fala para nós, basta seguir os preceitos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples, né, gente? Não fazendo nem desejando aos outros aquilo que não desejaria para si próprio. Plantando alegrias, colhe-se felicidade. É simples assim, gente. Basta a gente querer. Uma boa noite a todos. Desculpa aí o adiantamento da hora, tá? Que Jesus nos abençoe. Prece. Sim. Vamos aproveitar esse momento de reflexão. Fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus por essa oportunidade de tomarmos conhecimentos desses ensinamentos da doutrina espírita, que vai nos ajudar na nossa jornada, vai nos fazer compreender como espíritos imortais, temporariamente aqui. Que possamos, Mestre Jesus, procurar fazer o nosso melhor, que procuramos criar sintonia com o nosso mentor, ou como anjo da guarda, como queiram dizer, que sempre está ao nosso lado para nos intuir, para trilharmos o caminho do bem. E assim, na certeza da Tua presença, Senhor, e de Teus mensageiros, nós vamos finalizar a primeira parte dos trabalhos da noite. Agradecidos com esse sentimento realmente de gratidão por tudo que nós recebemos. Que a sua paz, o seu amor, possa fazer morada em nossos corações. Que assim seja.
Graças a Deus.